Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está com mais um nosso episódio especial do podcast Teletime, sendo realizado diretamente da FutureCon 2023, aqui dos estúdios da ConnectWay, e a gente vai conversar agora com o Luiz Henrique Barbosa, que é presidente da Telcomp, associação que representa as operadoras competitivas de telecomunicações, e está com vários itens na pauta. Luiz Henrique, obrigado pela presença, obrigado pela participação no nosso podcast, muita coisa para a gente conversar. Obrigado pelo convite, dizer que eu estou muito feliz. Eu, como sempre digo para você, eu tenho admiração pelo seu trabalho. Eu ouço o podcast pela manhã sempre, né? Acho que ficou muito mais fácil se atualizar pelo podcast. Legal saber que a ConnectWay e o Huawei patrocinam esse trabalho e a gente está aqui para discutir os temas de telecom. Maravilha, eu que agradeço. Quando a gente faz o podcast, a gente não sabe se tem alguém do outro lado. Aquela atividade quase solitária da madrugada, você fala assim, será que alguém vai me ouvir ou será que alguém vai me assistir, no caso do YouTube? Mas aí quando eu tenho esse tipo de retorno, a gente fica muito feliz mesmo. Luiz, queria começar contigo com um tema que está super quente nesse momento. A gente viu matérias sendo publicadas em jornais de todo o país que diz respeito à questão da infraestrutura de cabos submarinos que estão instalados hoje na Praia do Futuro, no Ceará, o risco que essa usina de dessalinização que está sendo colocada pela CAGES, que é a companhia de abastecimento do Ceará, representa para o setor de telecomunicações. Eu queria entender um pouco da onde que veio esse problema. É uma coisa que está acontecendo agora? Vocês já estão discutindo isso há muito tempo? Por que esse assunto até então não estava tão público e tão evidente quanto a gente está vendo nesse momento? Perfeito, Samuel. Acho que é importante a gente até com mais calma, né? Porque as matérias que saem às vezes são muito resumidas, né? Então, primeiro, como Telcomp, a gente tem um histórico de relacionamento com outras utilities enorme. Aqui em São Paulo, a Telcomp coordena obras, então a gente se relaciona com a Sabesp, com a Comgás, com a própria Enel, e também faz esse contato com outras utilities, companhias de infraestrutura em outros estados. Pois bem, existe um projeto de construção de uma usina de dessalinização, tá? Então, primeiro, deixar claro também que a gente é super a favor da usina. Não tem essa de telecom versus água. Não. Existe uma questão de segurança hídrica, é uma agenda do governo do Ceará, então é super legítimo o processo da usina, a gente quer que ela seja construída da melhor maneira possível, segura e tudo mais. O tema realmente é a questão da convivência das infraestruturas. Então, assim, a gente está falando de uma unidade industrial, tá? Se estima que essa usina ela vai abastecer lá o Ceará 13% da demanda de água. E falaram em ela fornecer em termos líquidos metro cúbico, né? Se fala 1 metro cúbico por segundo de água. Então, teoricamente, ela vai tirar do mar 2 metros cúbicos de água por segundo, processar, limpar essa água e devolver 1 metro cúbico de salmoura, vamos dizer assim, uma água mais salgada. Já tem algum tempo essa discussão a respeito do projeto. O setor de telecomunicações tem contribuído com as discussões. A gente mostrou que não dava para conviver Algum tempo são anos, não é uma coisa mais de ano, quase 2 anos. Que aconteceu agora, semana passada. Não. Já tem um tempo. O projeto foi revisto num primeiro momento e ele atendeu parcialmente nosso pleito. Porque se a gente voltar lá atrás, o projeto previa o duto de captação da água e de emissão, ele estava próximo 40, 50 metros dos primeiros cabos submarinos. Então, o cabo ele é delicado, imagina que esse duto, uma situação de manutenção, você tem um equipamento, um navio, que fosse fazer qualquer manobra, ele podia afetar, sim, os cabos existentes. Então, a gente pediu, mostrou normas internacionais, um afastamento que foi aceito, né, de 500 metros dos cabos existentes. Mas não basta só na parte do mar, né? A gente está falando, então, de uma unidade fabril, tá? Ela foi projetada num terreno vizinho de diversas das subestações das land stations, né, que existem lá na Praia do Futuro. Algumas land stations que hoje abrigam data centers, não é mais só uma estação de cabo submarino, virou data center. Data centers que são certificados, e assim, ninguém constrói uma infraestrutura de data center num lugar que tem trepidação, num lugar que tem uma planta industrial, né? E os data centers e as land stations já estão lá há 20 anos. Então, o que a gente tem pedido é que mude o terreno da usina. Não quer dizer que ela tem que sair da Praia do Futuro, pelo contrário, a Telecom não tem nenhuma
a agenda de ter exclusividade. A gente tem a nossa importância e a agenda de água também é tão importante quanto. Então, o que a gente tem pedido é que mude. Isso não estava sendo atendido, né? Teve audiências públicas, mas uma coisa muito mais local. Então, a gente resolveu dar conhecimento do tema. O tema já estava na agenda de autoridades que tratam de infraestrutura crítica, porque telecom é infraestrutura crítica. Eu, particularmente, trato disso desde a época de Copa do Mundo, Olimpíadas, porque eu trabalhei numa empresa de cabo submarino. Então, essa é a agenda. Não existe essa agenda de embate, que a gente quer uma solução consensada. Se afastar o terreno 500 metros da onde estão as estações de cabo submarino e data centers, é possível conviver. Eu tenho dito... Agora, isso mostra que existe uma criticidade, né, do problema, porque assim, infraestrutura de cabos submarinos é vital para o funcionamento da internet, né? Toda a internet passa pela infraestrutura dos cabos submarinos. As pessoas talvez não tenham noção, né? Elas acham que a internet é uma nuvem. É uma nuvem, mas é uma nuvem que depende de cabos, depende de servidores, depende de muita coisa que é física, né? Perfeito. E isso tudo está saindo de um único ponto no Brasil. Então, assim, é preciso uma atenção especial para aquele pedaço geográfico onde boa parte da infraestrutura do Brasil está hospedada. E o que a gente procurou fazer e discutir com a administração local, né, o governo do Ceará, o município de Fortaleza, é dizer o seguinte: eles têm uma pérola nas mãos, porque assim, Fortaleza hoje é o segundo ponto de maior concentração de cabos submarinos do mundo, só perde para Marselha, na França. Então assim, eles desenvolveram um hub local sem igual, importante não só para o Brasil, para a América do Sul, para a África. Tem nesse momento cabos cortados no continente africano, que o caminho crítico hoje passa pelo Brasil, né, para conectar com os Estados Unidos, especialmente. Então, assim, Fortaleza tem uma importância internacional. Então, o nosso pleito é que mude o terreno. Já foi, então, no projeto atendido uma parte do pleito, que é esses dutos de captação da água e emissão, mas a gente pede que toda essa infraestrutura seja construída pelo menos a 500 metros das últimas estações, para justamente não ter essa convivência. A gente não pode conviver. Os data centers perdem certificação, né? Então, no médio prazo, vai dizer que aquele hub ele deixa de existir. Ou deixa de ser relevante, não vai receber os mesmos tipos de infraestrutura, os mesmos tipos de investimento. Enfim, muda, né, a qualificação. É como se você estivesse mudando a sua casa para o lado de uma fábrica de fogos ou para o lado de um presídio, por exemplo. Você vai ter uma outra situação de mercado ali. Exato. Existem garantias, mas ninguém garante 100% de nada. Então, os grandes usuários de nuvem, né, eles precisam dessas garantias. Eles querem que seja Tier 3. Né? No Brasil, a gente não tem Tier 4. Mas, assim, ele precisa ter essa garantia. E a usina sendo construída do lado inviabiliza todo esse hub. Então, essa é a discussão aí. Outro tema muito discutido pela Telcomp, que tem sido colocado permanentemente no mercado, é a questão da regulamentação conjunta de postes. A gente sabe que a Anatel e a ANEEL estão na reta final agora de aprovação do regulamento. Ainda deve ter também uma etapa de consulta pública em relação ao cálculo, né, de como é que vai se definir aí os critérios de pagamento desse poste. A gente conhece até agora uma versão do regulamento, que é a versão que a ANEEL colocou como subsídio técnico para o trabalho da diretoria colegiada. Qual que é a tua avaliação, no final das contas? O regulamento que está colocado para votação nos colegiados das agências agora, atende ou não atende ao pleito da Telcomp? Resolve ou não os problemas que vocês apontaram de ocupação, limpeza de redes de poste, precificação, enfim? Bom, primeiro, é importante salientar, a gente tinha uma agenda de contribuições, a Telcomp sugeriu lá a entidade para os postes, né? Só que no caso de vocês era uma entidade claramente neutra, sem fins lucrativos. Exato. Vamos chegar lá. Uma entidade... Isso não foi contemplado no que está colocado lá, tornado público. Até tem entidade, mas não é neutra, nem tem... Exato. Então, assim, a gente entende que é um tema muito complexo, os incentivos para eles estarem alinhados, a entidade, talvez na nossa visão, era uma forma de atender. Estamos processando ainda com as associadas o que está colocado. Eu diria o seguinte, respondendo de maneira imediata, a gente acha injusto ser colocado todo o ônus de reordenamento para contas de telecom. Por quê? Porque o setor elétrico recebeu pelo uso de postes, né, nos últimos anos, e ele tinha essa obrigação de cuidar, ordenar, fiscalizar. Não fiscalizou. Então, de repente, a conta de reordenar
vai para a Telecom, para empresas que já pagavam pelos postes, parece uma coisa desproporcional. Mas, novamente, é um tema complexo, talvez não tenha solução única, né? A gente tem conversado com agentes locais, algumas distribuidoras, para encontrar caminhos, tá? A figura do posteiro causa uma preocupação. Se ele for posteiro somente, me parece neutro. Agora, um posteiro que passa a ter direito a ponto e passa a ter direito a lançar cabo, ele já não é mais posteiro, ele já é cabeiro, né? E aí ele já tem conflito, porque ele vai ter um incentivo para querer tirar todo mundo do poste ou cobrar um valor mais alto para viabilizar o outro business dele, que é vender capacidade naquele cabo. Então isso não é neutro, né? Ainda que ele não seja ligado à telecom nem à energia, isso não parece razoável do que a gente viu. Então tem preocupações a esse respeito. Causou um alvoroço grande essa semana, né, de ter as informações. A gente entende que tanto a Anatel quanto a ANEEL a gente tem um passivo para ser regularizado no país. Como a Telcomp lidar localmente com as municipalidades, a gente aqui em São Paulo fala com a prefeitura, o projeto São Paulo Sem Fios de limpeza, a gente teve projetos com o Procon, então a gente sabe da pressão que existe da sociedade para a limpeza dos postes, mas é preciso criar uma agenda crível. Aí a Telcomp tinha desenvolvido, está trabalhando, né, no tema do campo de provas, do software para limpar, porque de nada adianta pegar um chicote e falar vai limpar 2% dos postes ao ano ou 3% em cima do PRPP, que é uma lógica em cima de postes das elétricas e não lógica da rede de telecom, né? E não ter fiscalização, né? Porque a Kombi branca aparece de madrugada. Então, assim, é complexo aí. Esse é um problema que eu acho que a solução para essa questão dos postes vai necessariamente ter que passar também por um teste de modelos, né? Vai ter que necessariamente passar por projetos piloto, vai ter que passar por um entendimento entre os dois setores para ver o que funciona. Agora, ao que me parece, a proposta encaminhada nesse momento pela Anatel e pela ANEEL é uma proposta que ainda parece não ter ouvido o setor de telecomunicações. Eu acho assim, há uma crença da Anatel, ANEEL, de que esse agente ele tem que ter incentivo econômico. Eu sou economista, me parece muito razoável, né? Quer dizer, é uma entidade, né? Uma entidade neutra, com todo mundo não vai ter interesse econômico, né? Mas assim, tem que ponderar também e cuidar com os incentivos desse agente, né? Ele vai ter que ser extremamente regulado, né? E aí, algumas possibilidades que estão sendo aventadas de ele lançar um cabo, me parece algo que passou do ponto, entendeu? Então, ou assim, ele mesmo operar, no caso de não haver nenhum interessado no chamamento público, a própria empresa de energia operar, também é uma questão que fica aí uma incógnita sobre como é que vai ser a regulação desse ator. Né? É claro que é uma bucha, né? Limpar os postes. Quando a Telcom falou de fazer um campo de provas e o software, a gente está trazendo um pouco para a Telecom a responsabilidade. Mas eu acho que é a melhor forma, porque da maneira como está, de repente, a responsabilidade é da elétrica, ela vai tocar a agenda, pagando e jogando os custos para a Telecom. Então a gente não vai ter gestão sobre isso. E a gente não está falando só do custo daquele valor que é pago pelo aluguel de poste. Não, a limpeza. Parece que há um custo adicional pela limpeza. Pela limpeza. A gente estima de R$ 2.500 a R$ 3.000 por poste para fazer uma limpeza, porque você tem que desinstalar um monte de coisa, reinstalar, tá? Então, vamos ser conservador, R$ 2.500 por poste. Se vamos ser conservadores, 10 milhões de postes com problemas, a gente está falando de 25 bilhões de reais. Em qual unidade de tempo? São 10 anos, são 20 anos? E isso é importante. E assim, do ponto de vista também das empresas, não há receita vinculada a isso, é só despesa, tá? Todo mundo teve culpa nisso. Então, tanto telecom quanto energia deixaram chegar nessa situação. Então, por isso que acho que endereçar isso só com os custos para a telecom é que é complicado, e a telecom ter o direito de tentar trazer esse custo mais para baixo é importante, entendeu? Outro tema que tem sido bastante discutido, principalmente nos fóruns internacionais, mas a gente vê aqui na própria FutureCon esse assunto vindo, é a questão do reequilíbrio entre o ecossistema, dentro do ecossistema digital, entre empresas de telecomunicações e empresas de internet. Essa é uma agenda muito mais presente na vida das grandes operadoras. As operadoras competitivas têm até posições divergentes. Se você pegar a Brint, por exemplo, que representa as empresas de pequeno porte, me parece que eles têm uma posição muito diferente da posição da Conexis, que não é exatamente também a mesma posição da Telcomp.
como é que vocês estão enxergando esse problema hoje? Existe um desequilíbrio, ele precisa ser endereçado e qual é a preocupação central dos associados da Telcom? Bom, eu acho que existe um desequilíbrio sim, está claro, tá? Mas talvez por ter permitido que as OTTs desenvolvessem serviços em cima das redes de telecomunicações que eram de alguma forma substitutos aos serviços de telecomunicações. Eu dou sempre o exemplo do WhatsApp, que acabou com o serviço de voz tradicional, telefonia, seja móvel, seja fixo, né? E ele não está regulado da mesma forma que o STFC, que o SM, o SMP, né? Então, tem alguém que está ganhando dinheiro em cima de dados, também você não conseguia precificar isso, né? Como a regulação tradicional não tinha ferramentas, instrumentos para isso. Por isso que a gente acha que o debate do Fair Share tem que ser acompanhado de um debate também de regulação das OTTs, dos serviços que elas prestam, se eles são serviços substitutos aos serviços de telecomunicações tradicionais, que eram serviços que traziam receita, né, para monetizar o investimento feito. Então, antigamente uma Claro investia numa rede, vou dar o exemplo da Claro porque ela é líder em banda larga fixa, em banda larga móvel, líder em TV por assinatura, ela rentabilizava aquela rede de diversas formas, né? Agora só banda larga e com um monte de gente, obtendo receita em cima daquela rede, e ela com a obrigação de estar investindo constantemente porque você tem um uso, né, massivo da rede. E aí também tem que dar, de alguma forma, maior conhecimento para o público. Banda larga não é só vazão, é quantidade de dados usados mesmo. Então isso precisa também voltar a ficar claro, talvez refletir nos preços, para dar mais racionalidade ao uso do serviço. Eu chamo a atenção, durante a FutureCon, uma intervenção do presidente do conselho da Telcom, do Tomás Fux, que falou especificamente sobre a preocupação que eles têm, a associação tem, com relação a como que seria feita essa partilha do Fair Share, considerando que a gente tem, né, alguns milhares aí de operadores de banda larga no Brasil, então também não seria justo que fosse uma partilha só com os grandes operadores, mas que contemplasse esse ecossistema muito complexo que a gente tem na internet brasileira. E o outro ponto que ele chama atenção é justamente sobre esse aspecto de que a internet não é usada de maneira igual por todas as pessoas. Então, também não seria justo que todas as pessoas compartilhassem, né, dos mesmos custos, quando você tem usuários mais intensivos, usuários que têm necessidades específicas, que de alguma maneira bate na questão da franquia. Como é que vocês estão vendo essa questão da partilha em si, né, de como seria o share, do fair share, né, e para garantir que seja fair, né? Exatamente. E como que seria a questão da possibilidade de precificação diferenciada, que é a franquia e outros modelos aí que se possa praticar? Novamente, né, a Telcom tem 70 associadas, são empresas de médio porte, teoricamente estão mais bem posicionadas para ter alguma fatia disso, se houver, do que as menores, mas a gente defende princípios aqui. Então, se é fair share, teria que ser dividido com os 20 mil provedores. Como você operacionaliza isso? Só se for fundo público. Cobrar alguma coisa, né, para fundo público para ser usado para o FUST, alguma coisa assim. E aí você vai ter um fair share de alguma forma aplicável. Se não, esse é o ponto, assim, é uma agenda que as grandes vão sentar para negociar, algumas poucas outras empresas, e o pequeno não tem essa condição de negociação. Até por isso eu entendo a posição da Brind, e é legítima essa posição. Então, assim, por isso a gente entende que tem que regular de outras formas, né? A gente tem que enfrentar o argumento da neutralidade, tem que começar a enfrentar a história do zero rating, né? Não ter medo de cobrar, porque também criou-se algumas coisas, vai se voltar atrás. Não, tem que dar racionalidade. A gente presta um serviço, acabamos de falar de água, mas gás, energia elétrica, todo mundo consome por questão do volume, né? Então a quantidade de dados trafegados no mês é importante. Isso já está claro na rede móvel, mas na fixa, e a gente tem que trazer essa agenda e cobrar dos usuários de maneira diferente, permitir. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, Luiz, eu queria que você comentasse um pouco uma outra polêmica, um outro assunto que a Telcom acabou protagonizando, né, um debate aí que a gente já tem um pouco mais de um ano, que diz respeito à questão do espectro. A gente viu o presidente da Anatel
colocando também durante a Future com a preocupação que a Anatel tem com criar um ambiente competitivo no ambiente móvel, que ele considera que hoje está muito concentrado. Vocês entraram em vários momentos nessa discussão, mas especificamente nos últimos meses na questão da Winit, do acordo que a Winit tem com a Vivo. Perfeito. E aí tudo indica, pelo que a gente já teve de manifestações dos conselheiros, que a solução que a Anatel vai dar vai ser uma solução de aprovação com remédios. A questão ainda é dosar esses remédios, e um dos remédios certamente será um chamamento público para que as operadoras que não têm espectro possam, de alguma maneira, buscar fazer um negócio com a Winit em condições mais favoráveis do que a Winit tem feito hoje com a Vivo. A questão só é se esse chamamento vai ser um chamamento aberto para todos os operadores ou se vai ser uma coisa restrita aos operadores móveis que já estão estabelecidos. Qual que é a posição de vocês com relação a isso e por que vocês defendem isso? Bom, Telcomp entra em determinadas discussões em cima de princípios. Então, a gente tem como agenda defender competição, tem como agenda uma competição justa, um ecossistema saudável. E o mercado móvel, ele tem diversos tipos de players para competir. MNOs nacionais, MNOs agora regionais, né? Novos entrantes regionais, mas a gente já tem regionais como a Sercontel, como a Algar, MVNOs. É preciso que se diga que a Telcomp apoiou o modelo de surgimento de um atacadista, uma inovação importante que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente torce para que a Winit prospere. Ela é uma associada, inclusive aqui, e a gente quer que ela faça negócios com todos. Então, no nosso entender, é um chamamento mais aberto possível. Não existe reserva de mercado, o remédio não é da operadora X ou da operadora Y, do novo entrante do regional de 5G, não é o nosso entendimento. Nosso entendimento aqui, o remédio é para todo mundo. A gente quer fomento, tem a ver, você vai ver a gente defendendo isso no regulamento de uso de espectro, em discussão de mercado secundário, uso em caráter secundário. A gente quer fluidez nesse mercado, que todo mundo ganhe, quem investiu numa licença tenha retorno do que foi investido, né? Mas olhando as condutas, os acordos, para ver se aquilo, de fato, vai atender o mercado como um todo. Então, nossa visão o remédio é para o mercado, não é para a operadora X ou Y. Agora, a gente, claro, não tem como antecipar qual vai ser a decisão da Anatel com relação a isso. O assunto ainda está sendo analisado pelo conselheiro Vicente Aquino, agora como voto de vistas. Para vocês, uma aprovação com remédios é uma resposta satisfatória que a Anatel daria a esse episódio já tão longe, tão longo, tão polêmico, tão cheio de desdobramentos? Parece que sim. Quer dizer, o tempo não é neutro nessas coisas. Tá? Então, assim, porque a Winit tem compromissos para cumprir até o final desse ano, né? O tempo nunca é neutro. Então, por isso que a gente muitas vezes fala de algumas agendas, como o setor privado, que são urgentes, né? Então, já caminhou muita coisa. O CAD já tomou as decisões, tá? A gente entendeu, inclusive, a decisão do CAD como uma decisão responsável no sentido de o Estado brasileiro ter alguém que dá uma decisão, não pode ter um conflito, duas agências ali tratando do tema. Então, acho que é o melhor caminho, né? A gente quer fluidez, a preocupação é que não entrou alguém para destinar a frequência que era para o mercado como um todo para um grupo econômico somente. Tá bom? Então, essa sempre foi a preocupação. Perfeito. Luiz, te agradeço pela participação no nosso podcast, pela audiência. Bom saber que a gente tem um ouvinte também conversando com a gente. O canal está sempre aberto para todos os nossos ouvintes, tá? E, obviamente, a gente vai voltar a conversar sobre todos esses assuntos mais para frente. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz em bater papo com você aqui, tá bom? Obrigado. Até mais. Valeu. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.